Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia referente a esta série que nós estamos iniciando aqui. Eu gostaria de iniciar hoje, esse terceiro dia, com todos nós ouvindo uma canção que eu acho muito, muito linda. Gisele Nascimento cantando este hino, Janelas da Alma. E é exatamente sobre este tema que nós iremos falar hoje. Então, vamos ouvir essa canção. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Enquanto o pessoal vai chegando. Vamos ouvir essa música. Queria que você meditasse na letra desta canção. Chama mais alguém. Compartilha com algum amigo. Tá certo? E já estaremos falando a palavra do Senhor. Chama mais alguém, compartilha com teus amigos. Ouça essa canção, depois dela nós vamos falar a palavra de Deus. Senhor, irmã Nilma Matias. Gisele Nascimento está cantando a canção Janelas da Alma. Sobre o que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre sonhos. Tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Chama mais alguém aí. Davidson Oliveira, boa noite. Mais uma aula da palavra de Deus. Amém. Vamos juntos, Deus. Tomem café, tomem água, tá certo? Tomem bastante água. E vamos lá. Gisele Nascimento canta Janelas da Alma. Boa noite a todos que já estão chegando aí. Prometo que hoje eu não vou mexer aqui para não cair a live. Quando eu tava saudando vocês ontem, a live caiu. Mas eu prometo que não vou mexer em nada aqui hoje. Gente, essa canção ela é muito linda
Gisele Nascimento, ela interpreta ela. E sinceramente, ela fala para voltarmos a sonhar. Deixa eu só tirar esses anúncios aqui para colocar aqui para vocês. Hoje nós queremos continuar nossa série falando sobre José. E hoje nós iremos falar sobre os sonhos de José. E a minha intenção é falar sobre os sonhos de José, sobre os sonhos que as pessoas tiveram e que José pôde interpretar e as implicações que teve através desses sonhos. Então, eu gostaria de dividir essa parte dos sonhos em duas partes. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira parte, referente aos sonhos de José. Como base, nós queremos abrir a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 37, o verso 5 ao verso de número 11, diz assim: Sonhou também José um sonho, contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho, ou feixe, conforme alguma tradução diz, se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por causa de seus sonhos e por causa das suas palavras. Verso 9: E ainda sonhou outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11: Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Essa é a base bíblica, Gênesis 37, do verso 5 ao verso 11. Nós queremos falar sobre estes sonhos de José. Como eu falei, é uma história muito conhecida, é muito conhecido toda a história de José. Está entre as mais belas histórias da Bíblia, a forma como Deus trabalhou na vida dele, tratou com ele e o levantou ali. Porém, nós tiramos essa semana, pretendo falar essa semana ou duas no máximo, acho que essa semana a gente encerra, tá certo? Sobre a vida desse homem. É uma vida que nos inspira, nos dá algumas estratégias com relação a alguns comportamentos, sobre algumas percepções que a gente precisa ter da vida. O motivo dessa live durante esta semana como, repito o que eu falei no dia inicial, é para servir como um ponto de apoio para você, porque eu sei que são muitos desafios que a gente está vivendo. Estamos vivendo em dias que as escrituras chamam de últimos dias, que eram comparados aos dias de Noé, a dias de Ló. Então é uma época em que precisamos ter um pensamento de pessoas sobrevivencialistas, pessoas que queiram viver. Eu sei que são tempos difíceis, mas do jeito que Deus atuou na vida de Noé, de Ló e também na vida de José como um grande sobrevivencialista, Ele quer atuar na nossa vida também, que a gente tem essa mentalidade. José, ele tem um sonho, na verdade, um sonho que se replica em duas etapas. O primeiro sonho, o texto diz que ele conta exclusivamente para os seus irmãos. E aquilo gera indignação nos seus irmãos pelo fato deles entenderem, ou terem um entendimento de que haveria na vida de José um posicionamento de governo, de domínio sobre eles. O segundo sonho que José tem, ele não conta só exclusivamente aos seus irmãos, ele conta ao seu pai e aos seus irmãos, conforme diz o texto. O primeiro sonho trata de molhos, de feixes que eles
que ele sonha que estavam no campo e eles começavam a amarrar feixes, a juntar molhos. E de repente o feixe de José, ele fica em pé, o molho de José fica em pé, e naquele sonho José vê os molhos que os irmãos dele tinham atado se curvando perante o molho dele. E este sonho, ele tem um significado muito interessante, porque o significado dele é que José teria domínio sobre os seus irmãos. Só que o sonho ele se desdobra e outra vez ele tem um outro sonho, e ele conta ao seu pai que o sol, lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Ou seja, já não é uma visão de feixes, de molhos, mas são visões de estrelas que se prostravam perante José. Perceba aqui nesse texto que, primeiro, está falando de coisas que atuam na esfera terrena, porque os molhos ou os feixes do campo está falando de coisas da terra. E de repente o sonho se desdobra e o significado dele aumenta quando começa a tratar em um nível superior. O texto diz que ele começa a ver coisas do céu, coisas de cima, não mais coisas da terra, mas coisas do universo, que ele vê sol, lua e 11 estrelas que se prostram. Interessante a gente notar aqui é que os sonhos de José, eles apontavam para um governo da parte de José. Falava de liderança, falava de senhorio, falava de administração. Aqueles dois sonhos de José falavam de um governo, falavam de um reino. No entanto, José não sabia o nível ou para onde esses sonhos dele o levariam. Só mostrava que, de certa forma, ele estaria sobre os seus irmãos no primeiro sonho, e de certa forma esse sonho se desdobra dizendo que ele também estaria sobre a sua família e sobre os seus irmãos. Sobre toda uma geração haveria o governo de José sobre eles. Só que José não entendia. E eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar, porque Deus vai tratar com você sobre algumas coisas que Ele tem para realizar na sua vida e que você precisa estar apercebido para isso. Eu sei que são dias em que a mentalidade das pessoas se voltam para muita coisa, que às vezes o medo quer invadir as nossas vidas, mas Deus me parou essa semana para falar com você, e a canção que nós ouvimos no começo, de Gisele Nascimento, está dizendo que volte a sonhar, ou que comece a abrir as janelas da sua alma para começar a ver as coisas de Deus, as coisas boas que Deus tem para você e para a sua família. É exatamente sobre isso que o sonho de José fala, coisas que aconteceriam na vida dele e voltadas também para a sua família. Queridos, nós falamos no primeiro dia que os irmãos de José o odiavam por causa dos seus sonhos. E é um verso de número 21, ou melhor, o verso de número 19 do capítulo 37, diz que os irmãos de José, eles se iraram tanto com José por não entenderem o projeto de Deus, que eles chamam José de sonhador mor. Eles chamam ele de sonhador mor, e eu fui tentar entender isso um pouco mais, e encontrei algo que eles, de certa forma, profetizaram sobre a vida de José. Eles estavam chamando José de Baal Kalon. O Baal Kalon, que significa o Senhor dos sonhos, que significa mestre dos sonhos, que significa alguém que domina os sonhos. Só que os irmãos de José, no momento em que eles odiavam a José e que o lançaram na cova, eles disseram assim: nós vamos matar ele e vamos ver o que será dos seus sonhos. Rúben, o seu irmão mais velho, ele intervém e diz: não vamos matá-lo, vamos colocá-lo aqui nessa cova, vamos colocá-lo aqui nesse lugar, não vamos matar, não vamos fazer nenhum mal ao moço. E aqueles homens queriam matar a visão de José.
E eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você, que eu falei na primeira live, eu falei que muitas vezes o fato de José falar, ou dele ter sonhos em relação aos seus irmãos, ou aquilo que aconteceu, gerou ira no coração dos seus irmãos, gerou inveja, e algumas pessoas, os seus irmãos, tentaram matar os sonhos dele. Mas aqui nós vemos que Deus, o Deus que colocou os sonhos na vida de José, foi o mesmo Deus que guardou a José da conspiração, do sentimento de morte. Ei, o Deus que gerou sonhos em você, que tem projetos na sua vida, é Ele mesmo que guardará a sua vida. Ele usou Rúben para guardar a vida de José. Você precisa sobreviver a esse tempo difícil. Você precisa sobreviver a olhares. Eu falei que muitas vezes a pessoa invejosa não precisa dizer, ele transpira isso nas palavras, no jeito de falar e no jeito de olhar. Então, sobreviva a olhares que querem te diminuir, sobreviva a falas que querem ofuscar os sonhos de Deus na sua vida. Eles queriam matar, mas Deus não deixou, porque havia uma promessa para se cumprir. Eles chamam José de o Senhor dos sonhos, ou o mestre dos sonhos. O primeiro sonho, eu gostaria de conversar com vocês sobre ele, fala de domínio, o domínio que José teria sobre coisas terrenas, sobre liderança, sobre administração. O sonho fala exatamente sobre isso. Só que Deus, ele é tão lindo que se os irmãos de José tivessem entendido a visão, eles entenderiam que eles fariam parte daquele propósito. Por quê? Na primeira visão, eles eram feixes. Eles eram molhos atados que se curvavam. Mas na segunda visão, eles já não são mais molhos, eles são estrelas. Enquanto o primeiro sonho está tratando de pessoas no nível terreno, o segundo sonho está tratando aqueles homens em um nível espiritual. E eles fariam parte daquele sonho. E eles queriam matar exatamente aquele homem que estaria dominando sobre eles. Veja com a insensatez, o quanto a inveja faz pessoas insensatas. Todo invejoso, ele é um pouco insensato. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. José os vê como feixes, José os vê como molhos, e isso fala de um governo sobre coisas terrenas. O texto diz que José teve governo sobre a casa de Potifar, como nós falamos na live passada, ontem. Ele domina ali o governo da casa de Potifar, ele entrega o governo para José. Ele governa na prisão, na adversidade. Eu estou reportando o que a gente falou ontem. É exatamente na prisão, o tempo de adversidade é exatamente aquilo que nós vamos falar amanhã, provavelmente, sobre os sonhos que os homens tiveram ali para José interpretar. O Egito, ele é o ápice onde esses sonhos são concretizados. É onde José exatamente é exaltado. Eu queria que, se você estivesse anotando, como meu querido Deus falou, que é mais uma aula da palavra de Deus, então, se alguém está anotando, se alguém tem desejo de anotar e tentar visualizar melhor o que eu estou falando, o Egito, ele entra nesse ápice de governo. Por quê? Porque no Egito, ele administra toda a economia do Egito. Gênesis capítulo de número 41, verso de número 33 ao 36. Eu queria ler hoje eu estou com vontade de ler, apesar da história ser muito conhecida, mas Gênesis 41 diz que ele administra toda aquela economia do Egito, quando ele fala do verso de número 31 ao verso 33, que diz assim, Gênesis 41, verso de número 33 a 36, melhor dizendo, diz assim: portanto, disse Faraó, se proveja de alguém, ou disse a Faraó, de um varão entendido, sábio, que ponha sobre toda a terra do Egito. Verso 34, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura.
e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para que o mantimento da cidade, ou para mantimento da cidade, e os guardem. Verso 36, assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá ainda na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então José dá uma estratégia de administrar. Quando a terra, ou quando aqueles 7 anos de fartura viessem, eles deveriam juntar a 5ª parte no Egito, para que quando os outros anos de adversidade viessem, eles tivessem provisão e a terra não perecesse de fome. Então há uma administração, há uma visão administrativa sobre aquilo que José tinha nas suas mãos. Deixe-me lhe dizer algo. Deus, quando ele criou o homem, ele deu ao homem domínio sobre as coisas da terra. E aqui na visão de José, aqui sobre feixes que se curvam perante ele, Deus estava mostrando a ele um domínio sobre coisas terrenas. Ou seja, a administração da sua casa, a administração das suas finanças, a administração daquilo que você ganhava, dependia de José. Então quem tem um pensamento sobrevivencialista, ele passa a administrar as coisas, ele não é esbanjador. Isso aqui é interessante. José, ele junta e constrói quando a bonança estava em evidência. Capítulo 41 ainda, versos 55 ao 57, diz assim a palavra de Deus, eu quero ler para você. Versos 51 a 57 diz assim, ou melhor, 55 a 57, diz assim: e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse aos egípcios, e de José, e ele vos disser, o que ele vos disser, fazei. Verso 56, havendo fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia de mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Verso 57, todas as terras vinham do Egito para comprar a José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. José, ele abre ali, ele junta no capítulo 41, os versículos antes não li, do 46 ao 48, ele junta muito, e no versículo de número 55 a 57 ele começa a vender, ele começa a lucrar, ele começa a ter lucro. No capítulo 47, do verso 13 ao 26, não dá para ler tudo, mas se você quiser anotar, anote. No capítulo de número 47, verso 13 a 26, está dito ali que José compra toda a terra do Egito. E o detalhe é que todas as terras vizinhas vinham até o Egito para comprar para José. Você sabe que a gente falou no início aqui e conversamos que José via os feixes, os seus irmãos se curvando perante ele? Eu vou dar aqui uma lição de casa para vocês. Quando José e os seus irmãos chegam até o Egito, a Bíblia fala que eles se ajoelham perante José. Todas as vezes que eles chegavam no Egito, eles se ajoelhavam. E você já parou para notar quantas ou contar quantas vezes eles fizeram isso? Eu vou deixar essa lição de casa para você. Nós contamos quantas vezes os irmãos de José se prostram perante ele ou se ajoelham perante ele. Eu queria deixar essa lição de casa para você. Tá certo? Não foi só uma vez, foi algumas vezes. Essa lição de casa para você. Do capítulo de número 37 até o capítulo número 49 do Gênesis, vai retratar algumas vezes que eles se prostraram perante José. Deus deu essa mente de governo para José, quando se referia aos feixes que se prostravam perante ele, aos molhos que se prostravam perante ele. Deus estava dizendo assim: você vai dominar as coisas da terra. Eu estou lhe dando habilidade para você estar de pé para dominar as coisas terrenas. Deixa-me lhe dizer algo aqui para você. Às vezes o inimigo acha que tem controle sobre a sua vida, acha que tem controle sobre a sua família, mas eu gostaria de dizer algo para você aqui, que o controle sobre as coisas da terra, o domínio sobre as coisas, sobre a esfera terrena, Deus deu a você. Agora cabe a você ter sabedoria como você administra essas coisas. Deixar de ser esbanjador. Existe o tempo de juntar,
existe o tempo de colher, existe o tempo de plantar. Então você precisa ter discernimento em qual tempo você está, porque às vezes chega o momento da adversidade e às vezes nos pega despercebido. Mas quem tem uma mente de governo, uma mente sobrevivencialista, não esbanja, não desperdiça nada. Algo interessante aqui que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Quando José tem aqueles sonhos, os seus irmãos colocam ele numa cova, vendem ele para o Egito. Preste bem atenção. Eu imagino que José, dentro daquela cova ou dentro daquela cisterna onde ele estava, a Bíblia diz que ele clamava, ele estava desesperado e pedia para os irmãos não fazerem aquilo com ele. Está dito nas palavras de Judá, quando ele pede perdão, quando eles pedem perdão a José, quando eles estão no Egito, Judá diz que a gente via a aflição dele, quando ele pedia socorro. Então, lá naquela cisterna, José, ele se agoniou por um momento. Quando ele é vendido para os ismaelitas, aquela caravana que leva ele para o Egito, ele está numa situação de que não era aquilo que ele havia sonhado. Quando ele é vendido para a casa de Potifar, ele estava numa situação ainda como mordomo, ainda que um pouco suave, confortável. Ele estava numa situação como escravo, longe da sua casa, longe dos seus irmãos e da sua família, que estava envolvida naqueles sonhos. Preste atenção, guarda o que eu vou dizer para você agora. Pare esse minuto agora e entenda o que eu vou dizer para você agora, porque isso é profético para a sua vida. Quando José estava na prisão, preso ali, ainda que tomando conta dos presos, a Bíblia diz, mas não estavam os seus irmãos ali, ou seja, faltava cumprimento de coisas ou de detalhes daqueles sonhos. Guarda o que eu vou dizer para você agora e anota essa frase. Eu queria que você escrevesse isso. Se o lugar, escute, se o lugar onde você está não é aquilo que você viu, o lugar onde você está é temporário. Glória a Deus. Eu vou repetir para que você entenda. Se o lugar ou os lugares onde você está não é aquilo que você viu, o lugar ou os lugares onde você está são temporários. Aleluia. Eu vou repetir para que isso fique gravado na sua mente, no seu coração, na sua alma. Ainda há um futuro em Deus para você. Ainda há algo que hoje nós ouvimos na canção inicial. Abra as janelas da sua alma para você ver coisas novas, coisas inéditas que vão acontecer na sua vida. E repito, se o lugar onde você está não é aquilo que você viu, o lugar onde você está é temporário. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Às vezes Deus tem um projeto na vida de alguém e alguém está ali, ó. Tô aqui nesse Uber, tô aqui, sabe, nessa portaria, tô aqui varrendo o chão, eu sou SG, tô aqui trabalhando no atendimento, estou aqui, sabe, envolvido com algumas coisas, mas digo para você que se o lugar onde você está não é o lugar que você viu, o lugar onde você está é temporário. Você pegou isso? Pegue isso no seu espírito, guarde isso na sua alma, sabe? Às vezes você viu uma formatura, você viu conquistas, você viu um lar abençoado, há uma projeção de uma família abençoada. Aí você olha para a sua situação atual. Eu não tenho família ainda, estou aqui estudando, estou aqui meio que cansado para concluir as coisas. E eu quero dizer para você que se onde você está agora, se o que você está vivendo agora não é o que você viu, o que você está vivendo agora é temporário. Creia no amanhã, existe algo de Deus para se concretizar na sua vida. Receba esta palavra. Como disse a irmã Josilda aí, aleluia, Deus, é isso mesmo, irmão. Tem algo em Deus para acontecer nas nossas vidas. Glória a Deus. Só que, irmãos, voltando aqui, para que a gente não fique muito longo,
O segundo sonho que José tem, ele sonha com o sol, a lua e 11 estrelas que se prostram perante ele. O sol, a lua e as 11 estrelas falam que o seu pai, as mulheres do seu pai e as 11 estrelas viriam até ele, se prostrariam perante ele. E quando os irmãos de José o odiavam porque ele estava tendo visões de coisas terrenas, governo de coisas terrenas, Deus aumentou o nível do sonho. Aleluia. Quando alguém se irou com José porque ele estava apenas no nível terreno, Deus diz assim: eu vou mostrar a eles que eu tenho um nível a mais para José. E Deus começa a mostrar coisas do alto. Glória a Deus. Deixa-me dizer algo aqui para você. Quando o pai de José veste ele, irmão, eu sinto a presença de Deus aqui na minha casa. Sinto a presença de Deus aqui onde eu estou. Quando o pai de José dá aquela túnica para José de várias cores, José veste ela. José não guarda ela para uma ocasião especial. José já começa a se vestir. E aquela túnica mostrava para os seus irmãos que José tinha uma excelência a mais do que eles. E aquela túnica falava de um governo da terra. Listras, ela é listrada, ela é muito bonita. Ali fala de um governo, de sacerdócio, fala até de realeza. Sobre coisas aqui que acontecem aqui na terra. Mas deixa eu te dizer algo para você, meu irmão. Deixa-me te dizer algo, não sei como é que... Aí, irmão Adilson, filho, está dizendo assim: eu creio firmemente nas promessas do Senhor. Isso aí, irmão Adilson. Deixa-me lhe dizer algo, irmãos, aqui que é bastante interessante. É que na túnica de José, naquela túnica que o pai deu a eles, os irmãos de José tocaram nela. Sabe? Rasgaram ela, melaram ela de sangue ali. Porque em coisas que acontecem no nível terreno, os homens podem até tocar. Alguém pode até querer tocar nos nossos sonhos, na dimensão terrena, eles conseguem até tocar. Mas existia um outro nível em que José estaria, era de um governo espiritual. Aí, irmãos, quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que Faraó o coloca nele um outro tipo de veste. Naquela túnica ou naquela roupa que José estava usando lá no Egito, que Faraó vestiu ele, ninguém tocava. O que você quer dizer, irmão Adriano? Quero dizer isso mesmo. Existem pessoas que conseguem tocar, muitas vezes na sua chamada, muitas vezes colocam empecilhos naquilo que Deus tem na sua vida, muitas vezes alguém fecha algumas portas para você, mas existe um outro nível, um nível de excelência, aquilo que Deus dá para você, que são os seus dons, que são a sua gloriosa promessa, as suas maravilhas, a sua unção. É um outro tipo de vestimenta que o homem não pode tocar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero falar para você. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que quando alguém toca em coisas na sua vida, coisas que estão envolvendo esse nível terreno, não se preocupe. Naquilo que Deus deu para você, ninguém toca. Que é a sua unção sobre a sua vida, que é a inteligência espiritual, que é a mente de governo que Deus deu para você. Isso aconteceu na vida de José. Tocam na túnica que o pai deu, mas na túnica que Faraó deu, olha, ninguém toca. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar Deus aí comigo? Deixa-me falar sobre essa visão, esse segundo sonho. Quando José ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando perante ele, está falando de coisas espirituais. Eu quero ler um texto na Bíblia que eu acho que você nunca leu, porque também não tinha lido ainda, antes de Deus me dar um pouco dessa profundidade dessa palavra. Salmo de número 105, anote. Se você quiser anotar algo sobre a vida de José, algo a mais sobre a vida de José. Salmo 105, verso 17 ao verso 22, eu quero ler. Hoje eu estou aqui para ler, tá certo? Já estamos no segundo dia da semana. Eu sei que são muitas batalhas a enfrentar, mas a palavra de Deus, como falei ontem, ela é como uma chuva que desce sobre a terra. Ah, que chuva maravilhosa! E ela não volta para Deus vazia, ela faz aquilo que apraz a Deus. Josilda, oh minha irmã, Deus abençoe. Glória a Deus, continue orando por nós. Salmo 105, verso 17 ao 22. Você nunca leu esse versículo na sua vida, nem eu. Salmo 105, verso de número 17 ao verso de 22, falando sobre José. Veja só, irmãos, que coisa linda da parte de Deus.
Verso de número 17 do Salmo 105. Repito, se tiver algum oculista aí, me procura no privado que o negócio tá feio aqui. Vamos lá, verso 17, Salmo 105, você nunca leu isso na sua vida sobre José. Diz assim: mandou perante eles um varão que foi vendido como escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Oh, aleluia! Mandou o rei e o fez soltar. O dominador de todos os povos o soltou, falando de Faraó. Verso número 21. Fez-lhe o Senhor da sua casa e governador da sua fazenda. Verso 22. Para que, ou a seu gosto, sujeitar os príncipes e instruir aos anciãos lá do Egito. Irmãos, aqui é um resumão. Salmo 105, verso de 17 a 22 é um resumão da vida de José. E diz aqui esse texto que Faraó o manda soltar, faz governador ali de toda a sua terra, ou um primeiro-ministro, e de toda a sua casa também. E o texto diz que ele era a vontade de José. José dominava sobre os príncipes do Egito e dominava sobre os anciãos ou sobre os sábios do Egito. Faraó chega a dizer de José que ele era um homem. Ele chega a dizer lá para os seus liderados, por aqueles homens que governavam o Egito, ele chegou a dizer assim: quem acharemos um homem como este, em que tenha o Espírito de Deus? Ou seja, o segundo sonho na vida de José, que era tratando de coisas espirituais, estava se cumprindo aqui, no momento em que Faraó diz assim: você vai ser o mentor dos sábios da terra do Egito. Isso aqui é muito maravilhoso, irmão, porque José está instruindo anciãos, José está dizendo de coisas, falando para príncipes, José está governando junto com príncipes. E o detalhe é que aqueles sonhos de José, aqui nesse Salmo de número 105, existe uma tradução que diz assim: e chegou o tempo que a profecia se cumpriu, que a palavra do Senhor o provou, mas chegou o tempo que ela se cumpriu. Ei, abre aí, escreve aí mais uma vez. Existe o tempo em que a palavra do Senhor nos prova, e existe o tempo em que a palavra de Deus é cumprida. Aí quando ela é cumprida, meu irmão, sai da frente. Repito o que eu disse há pouco: tocam na capa que o Pai dá nas coisas terrenas, mas aquilo que eu recebi de Deus, aquilo que Faraó me deu, o governo que Faraó me deu, tratando de coisas superiores, ninguém tocou. Aqui Deus deu José conselho e sabedoria. Os versículos que nós lemos, Faraó reconheceu a espiritualidade de José quando no capítulo 41, verso 38, ele diz assim: nele há o Espírito de Deus, uma tradução. Em outra tradução diz assim: neste homem há o Espírito dos deuses. Petros Vinícius, Deus é fiel, Petros. Então creemos nas palavras do Senhor. Faraó reconheceu a espiritualidade de José quando o chamou ali, quando disse que ele tinha o Espírito de Deus. Em segundo lugar, a gente falou sobre isso ontem, sobre o nome de José. Ele chama José de Zavenato Paneia, que eu falei que em algumas traduções livres significava o Salvador do mundo. Em outro texto que eu estava lendo hoje, em um comentário de uma Bíblia, diz que era como se Faraó estivesse dizendo assim: porque Deus fala, ele vive. Ou seja, era alguém que Deus falava por ele. Era o sonho se cumprindo em um nível espiritual. Deus enche José de conselho e sabedoria sobre os príncipes, sobre os anciãos, e ele chefiava os sábios, ele chefiava aqueles que tinham a sabedoria do Egito. Para os irmãos que talvez não tenham esse conhecimento, em todo o reino, em todo o governo havia os sábios, pessoas que interpretavam sonhos, pessoas que interpretavam visões.
Irmãos, quando os irmãos de José disseram assim, ele é o mestre dos sonhos, ele é o sonhador mó, desprezando a José, talvez chamando ele de lunático, etc. Eles não sabiam que eles estavam decretando algo sobre a vida de José. Até no desprezo de alguém por José havia uma exaltação de Deus. Ele estava chamando José de mestre dos sonhos. E isso se cumpre aqui no Egito, quando ele está ensinando aos sábios do Egito. Atos capítulo de número 7, verso 10, fala que a casa real e a nação estavam nas mãos de José. Isso aqui é muito lindo, irmãos. A Bíblia chama esses sonhos, ou chamou esses sonhos de profecias. Eu quero encerrar aqui essa primeira parte em que nós falamos sobre os sonhos de José. Amanhã, provavelmente pela manhã ou durante o dia, nós estaremos falando sobre a segunda parte dos sonhos de José, que envolvem o sonho do carcereiro, o sonho do padeiro, né? daqueles homens que estavam ali, e os sonhos de Faraó. Eu poderia falar sobre isso hoje, que eu quero vencer essa ansiedade, mas eu quero que essa live fique aí, que esse vídeo fique aí para que quando alguém venha e veja assim, 20 minutos dá para assistir, 30 minutos dá para assistir. Se o vídeo for de 1 hora, o pessoal pula, ninguém assiste. É bem difícil porque a vida é corrida, mas 30 minutos ainda dá para pegar ali dentro do ônibus. Então a minha intenção é essa, é fatiar um pouco isso para que todos tenham acesso a essa palavra. E vou repetir aquilo que nós falamos no meio dessa mensagem. Se o lugar onde você está não é aquilo que você viu, o lugar onde você está é temporário. Existem coisas para se cumprir aí por esses dias. Depois, se você que não pegou no começo, quiser pegar do início, você vai ouvir a canção de Gisele Nascimento dizendo: ninguém viu e ninguém ouviu aquilo que Deus vai fazer para você na sua vida. Abra as janelas da sua alma para você ver essas coisas inéditas que vão para acontecer. Amanhã a gente vai continuar a segunda parte tratando sobre sonhos. Depois a gente vai tratar, irmãos, de José no mundo espiritual. E eu penso que até sexta-feira a gente vai estar mergulhado aqui na vida desse homem. Então tem muita coisa de Deus para compartilhar com você. E eu sei que essa palavra vai servir de um ponto de apoio espiritual para a sua vida. Não tenha medo. Deus, nessa noite, que Deus te dê uma mente de governo, que Deus te dê um sentimento de sobrevivencialista. Você vai viver, tá certo? Então tenha em mente que você vai viver, que você vai conquistar. E isso é o que Deus quer que você tenha. Quando Deus dá a José aqueles sonhos, Deus estava dizendo: José, não importa o que você passe, você vai viver. Não importa o que você passou, aonde você está, o seu feixe estava de pé no primeiro sonho. Talvez esteja prostrado, talvez já estivesse prostrado na prisão. José na prisão estava barbudo, meio que, sei lá, não sei, todo desfigurado. Mas o feixe de José do primeiro sonho estava de pé. E Deus estava dizendo para ele: o governo está sob a sua mão. Eu tenho te abençoado. Eu quero profetizar nessa noite, fechando essa live aqui através dessa palavra, e de dizer que a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Repito o que eu disse em live anterior: a bênção do Senhor não está no lugar, a bênção do Senhor está sobre você, e aonde você chega, o lugar é abençoado. Que Deus abençoe a você, glória a Deus, e saiba que se aonde você está não é aquilo que você viu, o lugar onde você está é temporário. Existe um outro nível que está vindo para a sua vida por esses dias. Eu quero aqui saudar os irmãos que estão aí. Eu não vou mexer aqui, porque senão vai cair a live. Quero saudar aqui os irmãos que tiveram algum tipo de participação. Vem cá, deixa eu ver. Chega, não estou mais sabendo mexer aqui. A irmã Nilma Matias, Davidson Oliveira, esse profissional abençoado, no nome de Deus. Jean Nascimento, Deus te abençoe, minha querida. Ela chamou aqui seus amigos, Emanuele de Andrade, marcou Joana Vieira, marcou Gabriel, marcou Alexandra. Jean Nascimento, Deus te abençoe, minha querida. Irmã Josilda Souza, o irmão Aldilson Filho, que teve a sua participação aqui. Irmã Josilda Souza, Petros, esse guitarrista aí é terrível, esse é uma benção. Petros, a vontade de Deus ninguém pode frustrar. Deixa eu me ver aqui.
os nossos sonhos vão se realizar. Jamais desista, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Recebe essa palavra aí que irmão Petros coloca aí. A vontade de Deus ninguém vai frustrar sobre a tua vida. Os irmãos que eu não consegui ver aqui, os que virão e participarão aqui de alguma forma, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida e Deus abençoe a tua família. Glória a Deus. Existem sonhos de Deus em níveis terrenos e existem sonhos de Deus em níveis espirituais. Nos terrenos podem até tocar, mas nos sonhos espirituais, na unção de Deus, ninguém toca. Que Deus te abençoe e amanhã eu encontro você aqui. Os irmãos nos acompanhem. Provavelmente vai ser durante o dia, que houve uma mudança no meu plantão, mas amanhã durante o dia, provavelmente antes do meio-dia ou no início da tarde, a gente vai estar falando mais uma vez a segunda parte sobre os sonhos. Vem comigo. Se não tiver na hora, não tem problema, você assiste depois e também é abençoado junto com a sua família, tá certo? Faça como José, que esperou Deus agir e vencer, isso através da fé. Petros, amanhã eu vou falar sobre sonhos e eu tenho algo para falar sobre isso, sobre as visões que José teve, tá certo? Vem comigo, Deus abençoe.